Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 36, assim diz a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Todos comigo, o 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Oremos ao Senhor. Pai, fale graciosamente ao nosso coração. Nós já te adoramos nesta manhã por quem tu és. Ó Deus, ó Pai, já confessamos a podridão e a maldade do nosso pecado e clamamos que sejas propício a nós, pecadores. Ó Santo Deus, agora, nesse momento, já reconciliados contigo, nós temos fome e sede de ti. Nós anelamos, Deus, ó Pai, ouvir a tua voz falando conosco na Escritura. Ó Deus, já fizemos a leitura e já sabemos que estás a falar. Então, Pai, abra o nosso entendimento. Pai, abre o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós venhamos a reagir completamente, de maneira correta e agradável a Ti, diante da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Portanto, Deus, fala conosco, abençoa a nossa vida e renova a nossa fé e nos permita, ó Deus, reagir corretamente diante de Jesus e entregarmos tudo o que somos e tudo o que temos a Ele. Ó Deus, nos abençoa nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No domingo passado à noite eu preguei no texto exatamente anterior ao nosso. Em obediência à lei, o menino Jesus é levado ao templo para ser consagrado a Deus. E quando ele ali está, se aproxima dele aquele que para mim já era assim um senhorzinho, Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, a quem o Espírito do Senhor revelara que ele não veria a morte até que visse o Cristo de Deus. E quando ele então está naquele dia, Jesus vai ao templo, o Espírito do Senhor o manda ir ao templo para encontrar Jesus, e quando ele vê Jesus, ele toma Jesus dos braços de José e de Maria, e diz a Deus o seguinte: despede agora em paz o teu servo, ó Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Imagine se você estivesse ali no templo e contemplasse uma cena como essa. Talvez você colocaria a mão na boca. Meu Deus, que momento maravilhoso é esse que eu estou presenciando. E logo quando Simeão fala, a palavra de Deus nos conta que havia ali no templo uma senhorinha de idade, Ana, que era uma profetisa, uma serva de Deus, filha de Fanuel. Aquela mulher vivia no templo orando e jejuando. Ela era viúva, foi casada com seu marido durante 7 anos, mas agora ela tinha 84 anos e vivia no templo orando, adorando e servindo ao Senhor. E quando ela vê Simeão pegando aquele menino dizendo: despede agora em paz o teu servo, ó Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação de todos os gentios e bênção de todos os povos. A palavra de Deus nos diz que Ana, ao ver aquilo, diz o versículo 36, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ao olharmos para a nossa querida irmã Ana, nós aprenderemos nessa manhã como reagir
diante de Cristo. Você não veio ao templo e não viu o bebê Jesus aqui nos braços de José e Maria, mas você tem o Senhor Jesus no seu coração. Ele te perdoou de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados. E nesse tempo do Natal você se lembra de como Deus te amou e mandou o Senhor Jesus ao mundo. Então, pensando no grande Salvador que você recebeu, olhando para a atitude de nossa irmã Ana, nós aprenderemos nesta manhã como reagir diante de Cristo. E talvez você me pergunte, pastor, como reagir diante de Cristo? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: aproxime-se dele. Como reagir diante de Cristo? Aproxime-se dele. Diz o versículo 38, e chegando naquela hora. Ana, ao ver aquela bagunça, ao ver aquele estardalhaço, ao ver aquele movimento que estava no templo, ao perceber que ali estava o próprio Filho de Deus, ela se achegou naquela hora. Ela procurou se aproximar dele. A ideia de chegando naquela hora aqui não é que ela chegou no templo naquela hora, mas a expressão do verbo no grego é que ela, naquele exato momento ela se aproximou de Jesus para conhecê-lo e para ter um relacionamento pessoal com ele. Irmãos, e essa é uma das grandes lições do Natal, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Sabe por quê? Você se lembra quando os magos viram aquela grande estrela no Oriente, profetizada em Números 24, 17, 1.300 anos antes do Senhor Jesus nascer, dizendo que quando o rei viesse, apareceria a sua estrela no Oriente. E eles, então, queridos, saíram e viajaram milhares de quilômetros a pé. Provavelmente, quando eles chegaram em Belém, Jesus já tinha 1 ano e meio. E não morava mais no estábulo. Se você ler Mateus capítulo 2, ele agora mora numa casa. Vocês se lembram da trajetória deles, que eles passam em Jerusalém, Herodes fica louco, quer saber onde nasceu o rei dos judeus para matá-lo. Mas quando eles saem dali, eles veem a estrela novamente, e quando eles se achegam na casa de Jesus, eles oferecem ouro, incenso e mirra. Aqueles homens viajaram milhares de quilômetros para aproximar-se de Jesus. Ah, queridos amigos e irmãos, a mesma atitude dos pastores, lembra? Eu preguei domingo de manhã sobre isso aqui às 11. Depois que o anjo desce em glória, eles veem aquele grande coral cantando glória, glória a Deus nas alturas. Eles olham uns para os outros e dizem: vamos até Belém e vejamos as coisas maravilhosas que o Senhor nos revelou. É isso aí, Ana Célia. A gente tem que chegar bem pertinho de Jesus, sabia? Sabia, Dani, que a gente tem que chegar bem pertinho de Jesus. Então nós aprendemos com todas aquelas pessoas, com Ana, com os magos e com os pastores, que se Cristo é o nosso Senhor e Ele é o Rei do Natal, nós devemos nos aproximar dele. Pastor, como eu me aproximo de Jesus, já que ele não está aqui fisicamente? Ouço o chamado dele dizendo: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu quero te aliviar. Ele mesmo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode buscar ao Senhor onde você está, assentado neste banco hoje, em oração, dizendo: Jesus, me perdoa, porque eu tenho vivido longe de ti. Eu tenho sido até um bom religioso, não perco nenhum evento na igreja, gosto das doutrinas da minha denominação, mas eu não tenho um relacionamento pessoal contigo. Eu não leio a tua Bíblia todos os dias. Eu não oro ao Senhor todos os dias. Eu não vivo para adorar-te. Eu não tenho comunhão íntima contigo. Esse tempo do Natal, irmãos, é extremamente importante para que uma reflexão suba à nossa mente e nós avaliemos como está o nosso relacionamento com o Senhor.
Hoje, Cleusa e eu, exatamente no dia de hoje, estamos completando 24 anos de casados. Uma bênção maravilhosa. Mas há dias nos relacionamentos em que o casal está bem mais pertinho do outro. E tem dia que se o outro olhar feio, você fala, o que foi que você está olhando feio? Então a gente tem que, cada dia, buscar cultivar o relacionamento. Dar a vida pela esposa, amá-la, conversar com ela, ouvi-la, a esposa ser carinhosa com o marido, aproximar-se dele, abraçá-lo, conversar com ele. Nós sabemos que para que o nosso casamento dê certo, nós temos que cultivar o relacionamento, o cuidado, a morte e a intimidade dentro do relacionamento. Você acha que com Cristo Jesus é diferente? Você vive, como diz o hino, como se Deus fosse um Deus que está longe lá no céu sem se importar contigo? Hoje, nesse dia do Natal, o Senhor está chamando a Igreja Unida ao arrependimento, a buscar a face dEle, a fazer dEle verdadeiramente a nossa prioridade. Sabem por quê, irmãos? Porque se nós não buscamos a Deus no dia bom, Deus permitirá que nos acometa o dia mau. E no dia em que nós experimentarmos esse momento ruim, aí sim nós vamos buscar ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, quando eu lido com pessoas, eu sou pastor, essa semana enfrentei inúmeros desafios pastorais, vendo pessoas clamando ao Senhor desesperadamente em suas lutas, eu me pergunto, por que a pessoa teve que chegar nessa situação para clamar a Deus? Por que ela não buscou ao Senhor quando estava tudo bem? Porque ela não investiu no seu relacionamento com o Senhor, porque ela não leu a palavra, porque ela não orou, porque ela não viveu para a glória de Deus. Foi preciso a tragédia bater a porta, a angústia chegar para que a pessoa se arrependesse e buscasse o Senhor. O Senhor é tão bom, e Ele sabe que a maior bênção que nós necessitamos é Ele, que Ele vai nos permitir experimentar grandes provas para que nos aproximemos dele. Mas eu quero dar um bom conselho a você nessa manhã. Não espere a luta, não espere a provação, não espere a angústia, não espere a dor. Entendendo o quanto o Senhor te amou e deu a vida na cruz por você, aproxime-se do Senhor. A partir de hoje, tome uma decisão na sua vida de fazer Deus a sua prioridade. Ao levantar de manhã, diga, eu não vou sair da cama enquanto eu não falar com o meu Deus. Eu não vou fazer outra coisa enquanto eu não ler a palavra do meu Deus. Eu não vou ter outra prioridade enquanto eu não buscar a presença do meu Deus. Irmãos, eu me lembro quando nós fomos para a Coreia em 2015 e de repente nós víamos as igrejas lotadas nas madrugadas de oração. E nós perguntamos para um irmão coreano, por que vocês levantam de madrugada para orar a Deus? E ele nos disse o seguinte, os grandes investidores das bolsas do mundo levantam cedo para fazerem seus investimentos. Os grandes agricultores levantam cedo para cuidar da sua terra. Os criadores de gado levantam cedo para cuidar de seus animais. Os grandes construtores e industriais levantam de manhã para levar os seus empreendimentos adiante. Deus é nossa prioridade. É por isso que nós levantamos cedo, para buscar a presença de Deus. Foi só assim na nossa cara. Pá, 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 pá. Você tem levantado cedo para buscar o Senhor? Tem um salmo de Davi que eu gosto muito, irmão. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Neste domingo de Natal, o Senhor está dizendo a você que se você quer reagir corretamente diante de Cristo, você tem que amar tanto o Senhor, que deve buscá-lo todos os dias da sua vida e buscar ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Eu espero que você tome a decisão de sair daqui para se aproximar de Jesus. Que Deus te dê a bênção maravilhosa de cada vez mais ter um relacionamento vivo e pessoal com aquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Como reagir diante de Cristo? Aproxime-se dEle. Você tem se aproximado de Jesus? Como está a sua vida de oração, minha filha? Será mesmo?
tá bom assim? Como reagir diante de Cristo, pastor? Em segundo lugar, o nosso texto diz: agradeça a Deus. Como reagir diante de Cristo? Agradeça a Deus. Versículo 38, nós estamos nele nessa manhã. Estamos morando nele nesse sermão. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. O verbo usado aqui para agradecer ou dava graças a Deus significa celebrar, reconhecer e concordar plenamente. A palavra usada no grego aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra no português, homologar. E você sabe o que é homologar? É quando você vai e pega um documento e ele é homologado formalmente. É um reconhecimento formal. Então, quando o texto diz que Ana dava graças a Deus de maneira efusiva, de maneira eufórica, ela está reconhecendo tudo aquilo que Simeão acabou de dizer, que os olhos dela também viram a salvação, o Filho de Deus, que será a luz para a revelação a todos os gentios. Ana dava graças a Deus, ela dizia: louvado seja Deus, aqui está o Messias, o Salvador do mundo, louvado seja o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, porque Deus não desiste de nós. Ana começou a glorificar, a exaltar, a bendizer, a adorar a Deus com todo o seu ser. Gratidão efusiva, gratidão eufórica, gratidão verdadeira, porque ela tinha se encontrado com o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. E nós temos sido agradecidos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado? Uma das cenas que mais me impactam, irmãos, no nascimento de Jesus é o dia em que Maria vai visitar Isabel. Nós lemos o texto no culto no qual Gabriel revela a Maria que Isabel está grávida. E Maria sai, então, para viajar, depois de conceber do Espírito Santo, ela está grávida já do Senhor Jesus. E quando ela chega na casa de Isabel, ela saúda Isabel. E de repente, João Batista salta no ventre de Isabel, ele mexe, né? As mamãezinhas aí, a Letícia que está grávida, imagina, bebê saltando, mexendo, de alegria. E de repente Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, porque quando eu ouvi a voz da tua saudação, o bebê saltou de alegria diante de mim. Maria, impactada com a presença do Espírito Santo naquele momento, começou a cantar e a orar um cântico que nós cantamos que diz: minha alma engrandece ao Senhor. Cante comigo se souber. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Se souber, cante o coro comigo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu quero lhe perguntar: você está agradecido pelas bênçãos que recebeu? Pense comigo. Se Deus fosse lhe tratar como você merece, aonde você estaria? Se Deus fosse lhe tratar conforme os seus pecados merecem, o último lugar que você estaria é este lugar. Talvez você estaria jogado na sarjeta, entregue à prostituição e drogas, ou talvez você já até estivesse no inferno da ira de Deus.
Mas Deus te amou tanto que mandou o Filho dele para morrer na cruz para te salvar. E perdoou todos os teus pecados. E mesmo que você leve nome de crente, venha à igreja, mas não faça de Jesus sua prioridade. Deus ainda tem misericórdia de você. Te carrega no colo e não te abandona. E se não bastasse a bênção maravilhosa da salvação, a vida eterna, a presença do Espírito Santo na vida, o Senhor tem te acumulado de bênçãos. O Senhor te deu uma família preciosa. Enquanto muitas pessoas queriam ter uma família, e não tem, você tem. Deus tem te cercado de amor, tem te dado filhos, tem te dado irmãos, tem te dado pai, tem abençoado seu lar. O Senhor tem provisto para todas as suas necessidades. O Senhor tem aberto portas maravilhosas para você. O Senhor ainda te deu dons e talentos maravilhosos com os quais você pode servi-lo. Você pode servi-lo com seus dons, com seus talentos, com sua vida, com sua família, com seus recursos. E você não tem sido grato ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração agradecido. Ele nos cumula de bênçãos, abençoa tudo que nós fazemos, está conosco o tempo todo e nós ainda muitas vezes reclamamos. Ainda ficamos chateados porque as coisas não são feitas do jeito que a gente queria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que se você tem sido um murmurador, um reclamador, alguém que não agradece mesmo estando de barriga cheia, que Deus te perdoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Olhe para o seu coração. Se você tem sido mal agradecido, peça perdão a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós somos mal agradecidos, isso é sinal de que duas coisas estão acontecendo em nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos uma teologia ruim. Porque nós achamos que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Então é o seguinte, por que você fica ingrato? Porque Deus não fez as coisas do jeito que você queria. Então você tem uma teologia ruim. Você acha que o seu Deus é fraco e ele tem a obrigação de fazer o que você quer o tempo todo. E não é assim. E a segunda razão pela qual você não agradece é a idolatria, sabe por quê? Porque você quer ser Deus e quer dizer a Deus aquilo que ele tem que fazer. E quando ele não faz do jeito que você quer, você fica chateado com ele, você fala, também não vou buscar o Senhor, e faz bicão, Senhor. Crente bicão, já viu? Eu não vou obedecer ao Senhor de jeito nenhum. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Muitas vezes nós reclamamos da pirraça das crianças e nós fazemos igual com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus te livre de uma teologia ruim, amém, meu irmão? Que Deus te livre da idolatria em sua vida. Que o Senhor seja o seu maior amor, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz por você. Mas eu tenho que olhar o relógio para não me empolgar, porque o culto tem hora para acabar. Como você tem reagido diante de Cristo? Você tem se aproximado dele? O seu coração nessa manhã está cheio de gratidão? Ou você é como algumas pessoas que eu conheço que reclamam das bênçãos? Deus dá duas possibilidades maravilhosas para a pessoa escolher. Por que o Senhor me deu duas possibilidades? Me dá uma só. Eu falo, meu Deus do céu. A pessoa está com grandes bênçãos, está reclamando da bênção. Que Deus tenha misericórdia. Como reagir diante de Cristo? Aproxime-se dele. Agradeça a Deus. Mas, em último lugar, fale de Jesus. Como reagir diante de Cristo? Fale de Jesus. Vamos ler, eu vou ler o versículo 38 uma vez, você lerá a segunda vez. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vocês, versículo 38, 1, 2, 3, podem ler. E chegando naquela hora, e falava a respeito do menino
a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O povo de Deus está esperando o Messias, irmãos, quando Jesus é levado ao templo. Ana começa a falar a todos acerca de quem é aquele menino. Ela diz: o Messias chegou, o Redentor de Israel, o Salvador do mundo. Todos aqueles que todos vocês esperavam, Ele está aqui. Ela falou do Senhor aos que esperavam o Salvador, aos que esperavam a redenção de Israel, aos que esperavam a salvação. Ela recebe o Salvador, impactada por Ele, ela sai para impactar os demais. É com espontaneidade que ela fala do Senhor, com amor. Ela não fala por mera obrigação, ela fala com amor. Nós temos falado de Jesus, irmãos. Um dia desses, irmãos, eu conversava com uma pessoa oriunda da seita Testemunha de Jeová. E nós ficamos impressionados, né? Um pastor presbiteriano oriundo da seita Testemunha de Jeová. E ele diz o seguinte, que na Testemunha de Jeová, eles são obrigados para sair falando e fazendo proselitismo na casa das pessoas, porque a seita Testemunha de Jeová ensina o seguinte, que quando Jeová voltar, porque eles não acreditam em Jesus, para eles Jesus é uma criação, então eles fazem o seguinte, quando Jeová voltar, se você não tiver falado de Jeová para as pessoas, você vai ser aniquilado, porque eles não acreditam em inferno. Então essas pessoas, elas não saem para ir na sua porta porque elas te amam e acham que você vai ser salvo, não, é porque elas têm medo de ser aniquiladas. A motivação delas é errada. Aí você fala assim, nossa, nós tínhamos que ser como Testemunha de Jeová. Tinha nada! Nós temos que falar de Jesus porque Deus nos amou e mandou o seu único filho para morrer na cruz para me salvar. Para nos salvar, irmãos, quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus, quando nós entendemos que nós não temos para onde ir, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna, então nós não teremos opção de não falar de Cristo. O grande problema nosso, irmãos, é que lá no fundo nós nos achamos bons. E quando nós nos achamos bons, nós achamos que Deus tem que nos abençoar. E quando nós nos achamos bons e achamos que Deus tem que nos abençoar, então o amor de Deus já não nos impacta mais. Nós nos acostumamos com as coisas e a nossa alma gela. E quando nós perdemos o amor por Jesus, então nós não falamos dele, porque nós deixamos de considerar a grandeza da nossa salvação. Nós deixamos de considerar o preço que custou a nossa salvação. Pasme comigo, o Filho de Deus desceu da glória e se propôs a ser rasgado numa cruz, ser dilacerado numa cruz, receber o mar da ira de Deus sobre ele. O que eu merecia sofrer no inferno, irmão, Jesus sofreu na cruz. Quando você tem consciência da podridão dos seus pecados, quando você tem consciência que os seus pecados ofenderam a santidade de Deus, quando você tem a consciência de que Deus poderia ter esmagado você pelos teus pecados, mas ele esmagou o Filho dele na cruz do seu lugar. Você, meu querido irmão, não se acostuma com isso. Você fala, meu Deus do céu, que amor é esse? Que salvação é essa? Louvado seja Deus por essa salvação. E agora você não quer que essa salvação fique só para você. Você sai para contar para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, que eles podem crer em Cristo Jesus e receber a salvação para a honra e para a glória do nome de Jesus. Algumas décadas atrás, irmãos, eu conheci um menininho que ouviu a mensagem do Evangelho e se sentiu impactado. E com 9, 10 anos de idade, era impressionante, quando você estava perto daquele menininho, passava alguém na rua, ele falava, você sabia que Jesus te amou e morreu na cruz para pagar os seus pecados? Se você se arrepender, Deus vai te dar a vida eterna. E aquele menininho, irmãos, para a glória de Deus, chegou para o seu pastor e falou assim, pastor, me dá uma caixa de Bíblia para eu entregar na minha escola. Ele estava na 4ª série, no 5º ano. E o pastor deu uma caixa de Bíblia para aquele menininho. E aquele menininho foi lá e entregou uma caixa de Bíblia, uma Bíblia para cada coleguinha. 20 anos depois, a mamãe daquele menininho era professora no colégio. E uma ex-coleguinha dele foi ser professora lá também.
E ela chegou para a mãe daquele menininho e mostrou para a mãe do menininho: está vendo essa Bíblia aqui? Foi a Bíblia que o seu filho me deu quando eu ainda era criança. E Deus tem me abençoado e falado comigo, e eu conheci Jesus, porque Deus usou seu filho, que era um menino, para trazer para mim o Evangelho e a palavra de Deus. Se Deus usa meninos para falar de Jesus e entregar a palavra de Deus, Deus não pode usar você? Você já parou para pensar que há pessoas lá no seu trabalho que elas nunca terão a possibilidade de ouvir de Cristo se não for através de você? Eu não tenho como ir no seu trabalho. Nossos presbíteros, nossos diáconos não podem ir lá. Deus colocou você naquele lugar. O que você está dizendo, reverendo? O senhor está dizendo que eu não vou trabalhar e ficar falando de Jesus? Não. Você vai ser o melhor funcionário da empresa. Mas você almoça. E na hora do almoço, você pode compartilhar o Evangelho com seu colega. Ou até fora do ambiente de trabalho, você pode convidar o seu colega para vir à sua casa algum dia, junto com a sua família. E na hora do almoço, você ora, você vai dizer: olha, nós servimos a Deus, porque Ele nos amou e mandou Jesus Cristo para nos salvar. Nessa casa, nós invocamos ao Senhor. E você pode orar e fazer toda a diferença para a glória de Deus. Irmãos, eu fui pastor na Capital Federal 10 anos. E houve um diácono que, cansado de ouvir essas mensagens que eu pregava sobre falar de Jesus, ficou impactado, fervendo de amor por Jesus. Ele trabalhava numa empresa estatal, num banco. Além disso, era dono de uma cafeteria e cozinhava muito bem. E tinha 4 filhos pequenos. Então, ele descia para o playground do seu prédio, enquanto as crianças estavam brincando, ele fazia amizade, ele e a esposa, com algum casal. E eles tinham um dia por semana para convidar um casal do prédio para jantar na casa deles. Ele fazia comida. E na hora do jantar ele dizia: nós vamos pedir licença a você porque nós vamos orar. Porque nessa casa nós somos pecadores e Deus nos amou e mandou Cristo morrer na cruz para nos salvar. Essa comida que nós temos na mesa é nosso Deus que nos dá. Ele que nos dá o trabalho, nós servimos a Jesus. E nós queremos então orar por você e agradecer a Deus pela sua amizade. E oravam com a pessoa. E a influência deles começou a ser tão grande, irmãos, que de repente eles começaram a realizar no prédio um curso para casais. E de repente pessoas que não eram da igreja e tinham problemas conjugais começaram a fazer aquele estudo para casais. E eu preguei em algumas formaturas e nós recebemos membros na igreja. Tudo porque um casal resolveu abrir a sua casa para falar de Jesus para os seus vizinhos. O que você tem feito? Se Jesus te amou e deu a vida na cruz por você, você tem pregado o evangelho dele com fidelidade? Ou você é um 007 celestial, agente secreto do céu? Jesus disse que todo aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará deste diante do Pai que está nos céus. Como reagir diante de Cristo, pastor? Aproxime-se dele, agradeça a Deus, fale de Jesus. Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se você foi impactado pela obra do Espírito Santo em seu coração, se você recebeu a graça de Jesus, nessa manhã, aproxime-se dele, agradeça a Deus e saia daqui para falar a todos que o Natal não é só uma festa, não é só comprar presentes, não é só um momento de confraternização da empresa, da firma, não. O Natal é o tempo no qual nós celebramos o grande amor de Deus que mandou seu Filho ao mundo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, aproxime-se de Jesus neste Natal, agradeça a Deus e viva para dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como reagir diante de Cristo? Como reagir diante de Jesus? Vamos repetir comigo os pontos. Vamos lá. Em primeiro lugar, aproxime-se dele. Em segundo lugar, agradeça a Deus. Em terceiro lugar, fale de Jesus. Que Deus nos ajude
a reagir corretamente diante dele nesse Natal.